Fala aí, galerinha do Foca Novinho em Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Segunda parte da aula sobre naturalismo. Vem comigo, tá? Vamos lá. Bom, aqui eu falo, né, das origens do naturalismo. Então começou lá na Europa, depois veio para cá, como sempre aconteceu com a nossa literatura, não é? Falo aqui mais da questão científica, se eu já comentei, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não. Tá. No Brasil, que eu já havia comentado, né, o livro que inaugura é o livro O Mulato. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. Aqui eu boto as características aí em comum, né, como a objetividade, o racionalismo, a impessoalidade. Tanto o realismo quanto o naturalismo foram escolas literárias, repito, que apresentavam tendências antirromânticas, tá? Então eram contra o sentimentalismo, por exemplo, até porque faziam uma literatura mais voltada para a sociedade, uma literatura mais científica. Contemporaneidade, ou seja, falava sobre o presente, né? Já o romantismo, por exemplo, muitas vezes vai se voltar para o passado ou imaginar um futuro. Crítica à burguesia, isso é bem interessante, a gente vai ver na minha análise aí. Narrativa lenta, já comentei. Predomínio da denotação, né, da palavra em sentido real. Preocupação com a forma, ok. Exaltação dos sentidos, né? Isso eu já comentei quando eu falei do descritivismo, né, do ambiente e tal. Sexualização do amor, vou comentar mais pra frente. Personagem redondo, quer dizer, você vê de vários ângulos, é um personagem que não é plano, ele não é previsível, inclusive. Tá, aí foi um resuminho, né, sobre isso eu já falei no realismo, falei no naturalismo, isso que eu passei correndo, tá? Principais autores, vamos lá. O principal, de fato, no naturalismo é o bigodudo aí, o Aloísio Azevedo, né? O Aloísio Azevedo foi um homem muito crítico, isso aparece nas obras dele. Ele foi pintor também, e isso se transportou também para as obras dele, porque quando ele vai descrevendo um ambiente, parece realmente que ele está pintando, né? Colocando os detalhes para a gente e tal. Foi um homem odiado na época dele, lá no Maranhão principalmente. Odiado por quê? Porque ele falava a verdade. Né? Então ele fazia crítica aos poderosos, por exemplo, a membros da Igreja Católica, e por isso ele era odiado. Né? Esse livro Mulato eu sempre falo que ainda tem um quê de romantismo. Apesar de eu ter falado tanto aqui, né, que o naturalismo é contra o romantismo, esse livro traz alguns toques assim, né, porque a história é bem rocambolesca. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um resuminho do que eu lembro, que eu li faz muito tempo. O personagem principal é um mulato dos olhos claros. Ele vai estudar na Europa, depois a família o traz de volta e ele tem um relacionamento muito conturbado com a prima dele. O vilão do livro, né, já vem um spoiler, é um padre e o padre faz coisas terríveis. Depois ele tem um encontro com uma escrava na rua e ele quase bate na escrava. Depois descobre que ela, na verdade, é a. Bom, se tiver interesse, leia o livro, ok? Aqui temos características da obra, né, para a gente ser mais prático aí na nossa aula. Preconceito social, preconceito racial, anticlericalismo, ou seja, ir contra o clero, contra a igreja. Imaginem naquela época como esse livro não foi recebido. Né? Estou falando em 1881 e estou falando no Brasil, um país com muitos católicos. Né? Impulso sexual, criminalidade impune, escrito na vigência da campanha nacional pela abolição da escravatura e narrativa em terceira pessoa. Então, só para vocês terem uma ideia bem, né, assim, claro, é bem en passant, digamos assim, sobre o livro O Mulato. Óbvio, para saber mais, tem que ler a obra, né? O Cortiço, a obra máxima naturalista, tá? O que acontece? Cortiço é como se fosse uma favela, são várias casinhas juntas, né? Então, como se fosse uma comunidade, tá? Mais ou menos uma vila, né? Só que as casinhas bem juntas, às vezes um banheiro só para todo mundo. Então é um ambiente bem pobrezinho, bem degradante, que muitos diriam, tá? Existem até hoje, inclusive, em alguns bairros aqui do Rio de Janeiro, nós temos pelo Brasil e pelo mundo, na verdade, né? Aí uma versão nos quadrinhos, porque essa obra é muito famosa. Repito, ela veio 9 anos depois da obra O Mulato.
mas ela sim é a obra de maior destaque do naturalismo, tá? A obra famosa é assim, né? Vira história em quadrinho, vira filme, por aí vai. Aqui é foto mesmo de um cortiço, só para vocês terem ideia do que é. Aí as pessoas resolvendo os problemas, né? Na comunidade de uma forma violenta, a polícia nem precisava chegar lá. Percebam que ainda hoje é assim, né? Em várias comunidades, não só no Rio de Janeiro, falando do Rio porque aqui é a minha realidade, né? Aqui é uma versão do filme, né? O Cortiço tem uma versão em filme também, tá? Muito bem. Aqui eu coloquei um fragmento do Cortiço para a gente dar uma olhada. Acompanhe aí comigo. Eram 5 horas da manhã e o Cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Perceba, a obra não está focando um personagem, né? Está falando que o Cortiço acordava, então é a coletividade, né? Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo, né? Quer dizer, dormiu direto, que é o povo, o povão, o trabalhador. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Bonito isso, né? Uma prosa poética. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem, e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Porque no meio do cortiço tinha uma pia, né? Então o pessoal ia lá para lavar roupa e tal. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda a parte. Começavam as xícaras a tilintar. O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já. E lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. Traquinar é fazer peraltagem, não é? É aprontar. Daí o nome do biscoito, né? Traquina e tal. E a criança que não andava ainda estava dentro de casa, mas estava chorando, né? No confuso rumor que se formava, então percebam, um ambiente com muito barulho, né? Crianças chorando, o pessoal conversando, né? Destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. Então tinha uns bichos também no cortiço ali. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora na parede a gaiola do papagaio. E os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se a luz nova do dia. Olha a animalização chegando aí, né? Daí a pouco, em volta das bicas, era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Aqui a animalização está bem nítida, né? Aglomeração tumultuosa não de homens e mulheres, mas de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodamente, debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Olha a animalização aí. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, forçando e fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam. Latrina é banheiro. Sabe o Shrek, né, o desenho? Não tem aquela casinha fora da casa dele? Aquilo é uma latrina, tá? Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Então, um banheiro para todo mundo, né? Ou poucos banheiros para todo mundo. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. Olha que cena linda, né? As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Então a criançada, né, mandava o Barroso ali mesmo. Ah, perceba, a mulher no naturalismo vai ser vista de um modo muito mais, nem sensual eu diria, mas sexual mesmo, né? Então ela tem parte do corpo à mostra e tal. Finalizando o trechinho que eu separei pra gente, ó. O rumor crescia, né? O barulho crescia, condensando-se. O zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já se não destacavam vozes dispersas,
mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras na venda, ensarilhavam-se discussões e rezingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já se não falava, gritava-se. Típico de pobre, não é mesmo? Gritar, né? A pessoa está do seu lado aqui, né? Ô Sueli, tu vai no baile Canaiara? Percebeu? Brincando aí, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham os pés vigorosos na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante satisfação de respirar sobre a terra. Então, um trechinho de uma obra naturalista, só para você ter uma noção, né? Falando do acordar do cortiço. Pessoal, esse fragmento agora é muito importante também, porque fala da Rita Baiana, que era uma mulata sensual que envolvia todo mundo no cortiço, né? Naquela mulata estava o grande mistério. A síntese, quer dizer, o resumo das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ele quem? O Jerônimo, que era um português casado, que foi morar no cortiço para trabalhar ali na pedreira, né? Ela era a luz ardente do meio-dia. Ela era o calor vermelho das cestas de fazenda. Cesta é aquele soninho gostoso, tá? Depois do almoço, principalmente. Era o aroma quente dos trevos e das baunilhas, que o atordoara nas matas brasileiras. Era a palmeira virginal e esquiva, que se não torce a nenhuma outra planta. Era o veneno e era o açúcar gostoso. Era o sapoti mais doce que o mel, e era a castanha do caju, que abre feridas com seu azeite de fogo. Não sei se eu estou viajando aqui, tá? Mas eu acho que há uma semelhança, certamente uma homenagem a Iracema, do José de Alencar, autor romântico. A Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que as da graúna e mais longos que o talho de palmeira. O seu hálito recendia no bosque com a baunilha. Esses elementos estão aqui, tá? Óbvio que há muitas diferenças entre Iracema e Rita Baiana, né? A Rita vai ser muito mais sexualizada. Bom, continuando aqui. Ela era a cobra verde traiçoeira. Veja, no romantismo não se falaria assim da mulher, né? A lagarta viscosa e muriçoca doida. Por que muriçoca? Porque a muriçoca é um bichinho, né? Um mosquitinho, que fica ali te incomodando, acaba chamando a atenção, né? E a Rita, pela sua sensualidade, chamava a atenção, incomodava. Que esvoaçava havia muito tempo em torno do corpo dele, assanhando-lhe os desejos, acordando-lhe as fibras, embambecidas pela saudade da terra, né? Portugal. Picando-lhe as artérias, para lhe cuspir dentro do sangue uma centelha daquele amor setentrional. Uma nota daquela música feita de gemidos de prazer. Uma larva daquela nuvem de cantáridas que zumbiam em torno da Rita Baiana e, tá errado ali, perdão, espalhavam-se pelo ar numa fosforescência afrodisíaca. Então essa era a Rita, né? Que pela questão do sexo envolvia todos, chamava a atenção. Momento musical. Vamos ver como é que a música pode falar aí sobre naturalismo. Mas na continuação, tá? Vem comigo, hein? Tá comprando porcaria de segunda mão.